Bomba, bomba! A Riot Games matou o Xin Zhao e agora a gente vai jogar com o Zahin, o próximo Darkin. Vamos lá, família. O Xin Zhao morreu. Pois é, hein? Quem diria? Só precisava a Riot matar um personagem que eu ia estar aqui de volta. E estamos aqui. Eu estou muito animado para falar com vocês a respeito do que aconteceu, tá? A gente vai até olhar aqui utilizando esse novo recurso aqui ao meu lado pra gente ver a cinemática e tudo o que aconteceu. Tô com a minha colinha aqui no celular, tá? Mas é isso, chegamos ao final do ano da história do League of Legends. Segundo a Riot, esse último vídeo que a gente viu, essa última cinemática, era o fim da narrativa para esse ano. Claro que a gente fica esperando que eles lancem mais alguma HQ, alguma comic, né, dentro do game, ou algo parecido, ou até algum textinho. Não sei se o Zahin sai ainda esse ano, ou se ele sai no ano que vem. Se ele sair esse ano, a gente imagina que saia com algum textinho, né? Com ali a biografia, pelo menos, do personagem, talvez um continho a mais, mas sem tantas expectativas. Mas talvez o Zahin só saia ano que vem. Mas aí o pessoal já tá especulando que pro ano que vem, obviamente, a gente vai ter uma outra temporada. Seria uma temporada de Demacia, e aí talvez não seja o momento do Zahin, né, o boneco todo apresentado aqui, sair lá, tá? Então estamos esperando o Zahin sair lá no PBE. Tem uma galera que já postou uns videozinhos ali, uns spoilerzinhos, o famoso leak, né? Sobre como vai ser o boneco, e tem toda uma questão sobre o boneco ser feio. Acho que talvez a gente fale disso aqui nesse vídeo ainda, se couber, tá? Mas vamos lá, vamos passar aqui então sobre a cinemática. Eu vou ir assistindo a cinemática aqui no meu celular, vocês vão acompanhando aí comigo. Você não pertence a este lugar, Senescal. Mortais não deveriam mexer com o poder dos deuses. É isso que vocês são. Deuses. Bom, aqui já vem essa parte bem interessante, né, do Xin Zhao questionando pro nosso mano Zahin se ele é um deus, né, e tem essa discussão, mas o que é um deus pra Runeterra, né, e aí você vai ter várias formas de deidade, divindade, mas sim, os nossos queridos deuses guerreiros de Shurima são deuses, eles são vistos assim pelo povo deles, eles se consideram assim, e eles são criaturas que têm longevidade, imortalidade e, claro, conhecimento e poder equiparado a de um deus, né, quando se compara aos humanos, meros mortais ali de Runeterra. São deuses sim. Eu não sou sua resposta. Sou o mal. Quando o nosso mano Zahin fala que eu não sou a sua resposta, é muito provavelmente porque ele já sabe que o mano Xin Zhao vai pedir alguma coisa pra ele. Ele meio que já tá falando assim, leque, não me pede, porque não é legal quando me pedem o que vocês pedem pra um Darkin. Delgado. O mal não renuncia ao poder. Aí a Yunara já chega aqui dando aqueles seus ataques, né? E assim, mano, a Yunara lutando é só lindão demais, tá? Quando essa boneca luta aqui, né? Em game, claro, é feio. Tudo é feio em game. Tudo dentro do League of Legends é feio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui mais pra frente no vídeo. Mas, cara, ela na animação lutando é foda. Devia saber que não pode se esconder pra sempre. O Atakan tá impressionante, né, mano? O Atakan realmente foi uma criatura bem impressionante ao longo do ano, assim como inimigo físico, né? O inimigo por trás das cortinas foi a LeBlanc o ano inteiro, mas a ameaça física, de fato, é do Atakan, e realmente eles conseguiram criar um design de monstro que funcionou ao longo do ano. Ninguém retorna de além do véu. Aqui a gente discutiu em live, né, sobre esse No One Returns Beyond the Veil, né, ninguém retorna por detrás do véu, através do véu, né. Eu e o Snunko, a gente concordou nisso, e o Yonan não, mas eu acho que essa parte de ninguém volta depois de atravessar o véu é sobre a mente humana, né, o humano, o racional humano não volta
depois de cruzar a linha, cruzar esse véu entre o humano e o divino, né? Realmente toda a temática dos Darkin, dos Ascendentes, tem de como a mente não vai junto com o corpo divino. Então eles são criaturas que têm um corpo divino, mas uma mente mortal. Então, depois deles viverem 500 anos, a mente mortal deles fica toda destruída dentro da cabecinha deles. Então, muito provavelmente, mesmo guerreiros deuses, né, ascendidos, que não foram para a batalha contra Ikatia, também ficaram loucão. Eles também degeneram, certo? Obviamente, aqueles que degeneram desde o primeiro momento, mentalmente, são chamados ali de Bakai, né? Eu já vi além do véu. Observei o espírito das primeiras terras retumbando a vida. Aqui chega ela, né? Vemos aqui mais uma vez as correntinhas amaldiçoadas da LeBlanc, né? Esse poder dela, que é um poder de sombras, talvez um poder de hemomancias também, né? Talvez seja uma mistura dos dois. O poder dela é bastante único. No final gera essa parada que parecem correntes com espinhos de rosa, né? Afinal, a temática dela é de Rosa Negra, a organização que ela criou, ao lado do Vladimiras, né? Mas, mano, brabo, tá? Brabo essa chegada dela aqui também pra atrapalhar. O discursinho do meu mano Shinzal aqui, né? Foi... Cara, eu já vi a divindade, né? Eu vi a divindade aí do espírito de Ionia e tal, né? Mas, enfim, eles estão nessa discussão deles aí mental. E depois? Aqui nesse momento, só nesse canal que você vê isso aqui, tá? Esse movimento que o Shinzal tá fazendo aqui é literalmente o meu mano Shinzal ultando, tá? Quando o Shinzal ulta dentro do jogo, a gente tem essa animação aí que vocês estão vendo. Não dá pra ser tão legal dentro do jogo. Boa parte desse vídeo aqui vai ser dar um norte pra vocês que parem de achar que o League of Legends vai ser bonito dentro do jogo, porque não vai. É feio mesmo, mano. Tá? Mas na cinemática não precisa ser feio. E aí, isso aqui é o Shinzal lutando, né? Ele tá parando todos os projéteis que estão indo em direção a ele com a habilidade dele de lança, né? Claro que a ponta da lança dele ser de Petricita ajuda, porque aí ele pode parar o poder da LeBlanc ao tocar, né? Vocês sabem que a Petricita vai absorver ali a magia próxima ou até a magia que toca nela, né? Então o Shinzal obviamente está desabilitando rapidamente aqui também os poderes, porque tem toda a habilidade dele, mas também tem uma lâmina de Petricita. Ah, King, e se fossem flechas? Porque não é magia? Não. Se fossem flechas, ele ia quebrar as flechas com a lâmina dele ali, de Petricita e tal, mas não necessariamente... Se fosse uma lâmina normal, talvez ele não reagisse tão bem ao poder da LeBlanc. Ele ia tocar por conta da agilidade e habilidade, mas ele não pararia tão bem o poder. Mas, juntando esses dois fatores, a ult dele é fantástica dentro da lore e, obviamente, está muito bem animado. Tudo queimou num instante. E aí não deu, né? Nossa mana LeBlanc conseguiu. Parou ali o combate que a Yunara tava fazendo, né? O Shinzal tava jogando de suporte aqui pro AD Carry, né? Protegendo a Yunara enquanto a Yunara estava acabando com o Atakan. Mas ele não conseguiu proteger ela de todos os ataques aqui da LeBlanc. Yunara caiu. E as defesas do templo foram destruídas. É agora, hein? É agora que o nosso mano se vai. Não há mais ninguém. Seu poder vai obscurecer o mundo. Com ou sem... Aqui vem o deleite, né? Nosso mano Shinzal foi empalado, Yunara salvou ele, ele foi ali, tocou a arma Darkin e ele entrou nesse plano espiritual / mental
do nosso querido Zahrin. Repare que aqui parece como se fossem os lençóis maranhenses, né? Parecem dunas de areia e aparentemente esse espaço mental está sendo invadido por essa magia do Atacan, né? Então essa parte escura, no primeiro momento eu achei até que fosse água, né? Mas ou até uma outra corrupção que representasse a mente dele se degenerando por conta da longevidade maluca do corpo de um ascendente, mas não, pelo que eu entendi depois e porque algumas pessoas falaram disso também, é muito provavelmente as sombras do Atacan invadindo o espírito e a mente do Zahrin. E o Zahrin vai aparecer e ele tá lindo. Sem a sua permissão. Você não sabe o que pede. Eu sei exatamente o que eu peço. Você sacrificou tudo para salvar este mundo uma vez. Deixe-me fazer o mesmo. Eu não posso contê-lo. Aqui, mano, eu acho muito bonita a simbologia do nosso mano Shinzal falando, cara, eu não posso segurar. E simbolicamente ele tá falando que ele não pode segurar o fardo de proteger o mundo agora, porque é sobre isso que eles estavam falando. Ele fala pro Zahrin, você sacrificou tudo uma vez pra proteger esse mundo, tá ligado? E o Shinzal quer fazer isso também. Então, nesse momento, a lança do Shinzal em pé significa o fardo de salvar o mundo. E o Shinzal tá falando que ele não é capaz de segurar. E a gente vai ver o Zahrin olhar pra ele primeiro com um olhar muito distante, um olhar, não é arrogante, mas um olhar de quem tá buscando se distanciar dele pra não se comover. Mas o Zahrin é uma boa pessoa e vai dar pra ver o exato momento no olho do Zahrin de quando ele vai se compadecer pelo nosso mano. Agora, vocês viram? Foi aqui, mano. É muito bonito isso aqui, cara. Só a Fortes, mano, só a Fortes pra entregar isso aqui. Cara, eles são fantásticos. Como eles animam, cara. Dá pra ver que nesse momento, vendo o sofrimento, todo o sofrimento do nosso mano Shinzal, é quando o Zahrin não consegue mais se fazer de durão. Quando o coração dele é tocado, a gente vê um baixar ali nas sobrancelhas dele. É um gesto de face, né? Um AU26, né? Como diz o metaforando. E a gente pode ver nessa expressão facial e entender o que o nosso mano tá sentindo, né? E aí vai um closão da mão, né? Essas rachaduras aqui no braço do Shinzal fazem referência a todas aquelas artes que a gente viu ao longo do ano da porcelana se quebrando, né? Então, no final, aquilo era o destino do Shinzal, né? Toda aquela representação visual, aquela imagética, era sobre o destino do Shinzal. E aqui, mais uma vez, a gente vê a porcelana se quebrando. E agora é sobre a alma do nosso mano Shinzal, deixando o Runeterra, né? E em sequência a gente vai ver uma outra coisa aqui que vai ser utilizada simbologicamente, mas também como uma pequena censura, na minha opinião. Mas eles fizeram de um jeito que ficou tão poético e bonito que não tem nem o que se reclamar. Eles realmente fizeram muito bem. E aqui, fantástico, a gente vê a mão do Zahrin se estendendo. Então, mais uma vez, tudo aquilo que eu falei sobre o fardo de salvar o mundo, uma vez, como o Zahrin fez e como agora cabe ao Shinzal, quando o Zahrin pega a lança, o Zahrin escolhe dividir esse fardo com o Shinzal. E faz todo sentido, porque eles vão literalmente habitar o mesmo corpo, em sequência, vão utilizar a mesma arma, porque a arma deles meio que vai se transformar em uma só, né? Então eles estão ali ambos coabitando, sendo uma criatura só daqui pra frente e dividindo o mesmo fardo de sacrificar tudo pra salvar o mundo.
Depois a gente vê uma representação visual rapidinha do olho aqui da lâmina do Zahrin expulsando a corrupção do demônio, né? E agora são frames da transformação, de fato. E agora, isso aqui é lindo, mano. Isso aqui é lindo. O misturar das duas coisas, né? A alma do Shinzao se quebra em porcelana. Ao mesmo tempo, essa representação visual das pétalas, do Shinzao se desfazendo em pétalas, eu tenho duas interpretações que talvez elas se retroalimentem, elas funcionem bem juntas. Primeiro, ele se desfaz em pétala porque ele é um ioniano, saca? Então este ioniano, e a alma dele, quando se esvai em flores, porque flor tem tudo, flor, o natural, enfim, a floresta que coabita, que vive, que divide a essência com o ioniano, né? Mais uma vez representada aqui na pétala. E mais uma vez, o Shinzao passou por toda essa aventura por conta de um botão em flor que desabrochou na terra natal, que veio da terra natal dele, mas que desabrochou lá na terra na qual ele escolheu viver, tá? Ao mesmo tempo, Demacia é toda representada pela Petricita, que muitas vezes é mostrada com suas rachaduras. Então, no momento da morte do Shinzao, o corpo dele, a alma dele se desfaz em rachaduras e no voar das pétalas. Então, o fim da alma dele é ao mesmo tempo a Petricita rachando, mas também é as pétalas ao vento. O Shinzao é demaciano e ioniano até no momento de sua morte. E morre uma morte violenta e de sacrifício, como um Noxiano também gostaria de fazer. Então, vai tomar no cu, Riot, vocês são foda. Talvez eu esteja dando mais profundidade do que vocês queriam, mas se vocês me deixam ter todas essas interpretações, porque vocês fizeram uma imagética foda, vocês estão de parabéns, tá ligado? E por outro lado, essas pétalas também é uma representação visual do nosso mano Zahrin manipulando o corpo do Shinzao. Então, também é uma pequena censura, porque poderíamos estar vendo a carne e o sangue do Shinzao e os ossos dele sendo remodelados e voando, porque de um lado a gente tá vendo o que o meu mano tá mexendo, do outro lado a gente tá, né, essas duas partes da animação. De um lado é o Shinzao se desfazendo, do outro lado é o Shinzao sendo completo. É o Zahrin se refazendo lá, né? Então, o que tá sendo tirado daqui tá sendo colocado aqui. Então, sim, essas pétalas e esse rachar da alma do Shinzao também é uma representação da hemomancia. E algumas pessoas falaram que o Zahrin não usa hemomancia porque ele se recusa. Nesse momento ele usou sim, tá, família? Eu acho que hemomancia, quando o cara é foda, ela controla mais do que sangue, ela vira um controle da essência da mana, né, dentro de Runeterra, para você moldar uma estrutura física, mas sim, o nosso mano Zahrin usa a hemomancia nesse momento para remodelar a carne do nosso querido Shinzao, tá bom? Ele não vai remodelar tanto, mas ele vai mudar um pouco para se abrigar ali. E eu vi algumas pessoas falando que ele é um construto de Petricita, porque ele se fez através da arma do Shinzao. Acho que foi o Jael que falou, ou eu vi no Twitter, mas enfim, dando o crédito aqui já a quem trouxe. Tem Petricita nesse ser, tá? Sim, muito provavelmente, mas não só Petricita. Ele é um construto de tudo que o Shinzao tinha ali, inclusive madeira ioniana, né? Então, realmente, tem Petricita sim aí, tá ligado? Mas eu não acho que ele seja um construto de Petricita, não. Mas sim, tem Petricita no processo. Talvez fique só na arma nova, mas talvez também tenha ali nos ossos, alguma coisa assim. Mas no bololô ali de coisas que o Zahrin usou pra construir o corpo novo dele, de fato tem Petricita, tá? Vamos lá? Aqui eu vou trazer mais uma imagem, uma imagética que eu tô imaginando aqui, tá? Talvez seja mais um delírio, mas esse canal é pra isso mesmo.
enquanto existe a simbologia das duas mãos ali dentro, segurando a arma, tem toda essa questão de você dividir o fardo. A partir do momento que sobra só a mão do Zahrin, eu acho que existe uma rima narrativa da gente finalmente ver o Darkin segurando a arma de um humano, e lá no mundo humano o Darkin assumir o corpo desse humano. Eu acho que é uma espécie de... O Zahrin empunhou o Shinzal. Enquanto várias pessoas tomam uma arma Darkin pra si enquanto arma, como faz o Caim, por exemplo, aqui a gente tá vendo o contrário, né? A gente tá vendo o Shinzal que pediu pra ser feito de arma pelo Zahrin. Não a arma lança, mas a arma corpo, tá ligado? Então é bem interessante essa parte também. E aí, meu filho, uma sanfonada, acabou o forró, né? Ele aqui deu uma baixada de arma, né? Um golpe. E ele conseguiu esfarelar com o nosso mano Atacan. E de quebra vai cortar o cloninho da LeBlanc lá atrás. Caraca, bonita. Corpinho, né? A representação física do controle sobre o Atacan se desfez aqui. O Atacan morreu, família. Muito interessante. E aí, mó climão de bosta, né? O Vlad tá tipo... e a LeBlanc tá tipo... Mas aí ela vai adicionar uma informação importante. Até mesmo os demônios podem cair. Beleza, né? Aí ela vai falar pra gente, até mesmo os demônios podem ser undone, né? Desfeitos. E aí a gente vê um desenho de um corvo aparecendo e também tem um barco. Obviamente isso que remete à cena final de Arcane, do corvo do Swain voando ao lado de um barco que tava levando a Mel para Noxus. E sim, esse é o plano da LeBlanc. Todo esse ano ela estava indo atrás de um demônio, despertou um demônio, tomou o controle dele, arrumou um botão em flor ali, fez o Shinzal ir parar em Demacia, utilizou o Shinzal e causou um desespero até o momento em que o Shinzal fosse obrigado a empunhar aquela arma Darkin para ver se alguém com um corpo de Darkin, enfim, se um Darkin seria capaz de ir lá e matar um demônio, né? E aí, família, algumas coisas vão surgir aqui, né? Vou tentar fazer uma discussão rápida para esse vídeo não ficar infinito. Cara, o Atacan é bucha e o Zahrin não é poderoso, por isso que ele foi capaz de matar o cara num golpe só? Não, o Atacan é uma criatura poderosa, ele é milenar a essa altura, tá? Porque Noxus tá chegando, tem um pouco mais... Soltei outro vídeo aqui, foi mal. Mas Noxus tem um pouco mais de 1000 anos agora. Então o Atacan, que é um ser da época do Mordekaiser, tem mais de 1000 anos. E sim, os demônios ficam mais poderosos quanto mais velhos, então essa criatura é uma criatura muito poderosa. Ah, mas será que o Atacan não é bucha? Porque o Mordekaiser matou ele, derrotou ele enquanto ainda era humano? O Mordekaiser derrotou um demônio quando era humano, mas vocês estão subestimando os humanos de Runeterra. Os humanos de Runeterra são foda, você tem que lembrar que esse cara aqui, ele era foda, ele lutou contra magos, contra gente muito poderosa, ele continuou vivo. Depois que ele foi morto, ele voltou. Perder pro Mordekaiser, mesmo quando ele era humano, não é um sinal de que você é bucha, não te faz bucha, tá ligado? Esse cara que era foda, tá? E, por outro lado, algumas pessoas perguntaram assim... Pô, mas o Yone também mata demônios. Ele mata as arcanas, talvez ele também seja capaz de matar demônios, mas eu acho que armas Darkin são bem mais conhecidas do que o Yone. Talvez se a LeBlanc soubesse que o Yone existe e do que ele é capaz de fazer, ela também testaria ele. Beleza? Eu acho que talvez ele também seja capaz de encarar e desfazer alguns demônios
se eles não forem tão fortes quanto o Atakan. Outra questão, por que que o Xin-Zhao não ficou monstrificado como os outros Darkin ficam, né? Vamos lá. Bom, pra começar, os Darkin são malucos, e a partir do momento que você toca a arma deles, é um entrelaça de carne, gosma, explosão, maluquice, e aquele Darkin enlouquecido vai tentar reconstruir o corpo dele de quando ele era uma divindade, da forma que ele conseguir se lembrar e tal. O Zahrin não. O Zahrin não está enlouquecido e em desespero e agonia eterna. Ele pode estar em melancolia eterna, mas em desespero eterno ele não está. Então, se ele inclusive quisesse buscar uma forma muito mais parecida com a de passarinho, eu imagino que ele conseguiria, tá? Mas acontece que ele, de fato, quis deixar o Xin-Zhao aparecer mais ali na mistura dele. Eu sinto que, como eu disse mais uma vez, aqui quem pediu pro Darkin, falou, pô, Darkin, vem aqui, me pega, foi o Xin-Zhao, lá ele, né, enfim. Mas, por outro lado, foi consensual. A partir do momento que o Zahrin aceita. Porque o Zahrin não queria, o Zahrin tava tipo, não, cara, eu não quero seu corpo. E o meu mano, o Xin-Zhao, tava, pelo amor de Deus, usa o meu corpo e mata o cara, né? Então, é um contrato de possessão, né? Fazendo referência aqui a mais ou menos o que é. É um contrato de possessão completamente diferente dos outros Darkin. Os outros Darkin é uma questão de tomada de corpo, né? Não de convite, né? E eu acho que o nosso mano Zahrin se compadeceu da história do Xin-Zhao e deixou ele mais presente ali, tá? Outra coisa muito interessante é que existem ainda traços de ouro nesse personagem, coisa que não existe nos outros Darkin e coisa que é muito marcada nos Ascendentes. Os Ascendentes são sempre três coisas: humanoides, características de animais e características de ouro. Características humanoides porque eles são deuses, humanos e para a humanidade. Características dos animais que eram cultuados como nobres dentro da sociedade Shurimani. O poderoso crocodilo, o inteligente chacal, o visão do império da ave, saca? Mas também tem o ouro, o metal nobre que adorna e é belo. Então, quando o nosso mano Zahrin aparece, ele é capaz de colocar o ouro em si mesmo, porque ele ainda tem nobreza, né? Então é como se o ouro ainda o obedecesse, porque ele ainda é nobre de alguma forma, tá? E vem a questão de... Mas nenhum outro Darkin tinha feito isso, porque... Irmão, no Legends of Runeterra, que sim é canônico, você que se vire aí, simplesmente tem um cara que ele pegou metade dragão pro corpo dele, porque ele achou um dragão e falou, foda, eu vou usar um dragão. Então sim, os Darkins são loucos e eles podem ter a aparência que eles quiserem, desde que eles deem conta de moldar quando eles voltam. Teve um cara que pegou uma árvore, irmão. Ah, mas o Xin-Zhao era um cara preto e agora ele virou um cara asiático. A Riot tá sendo desrespeitosa. Cara, a gente tá falando de um mundo de fantasia, onde os personagens em discussão é uma arma mágica feita da alma de uma pessoa que rezou num painel solar que canaliza energia cósmica do sol, e aí ele se tornou um deus. Eventualmente ele ficou mal, foi aprisionada por uma menina que é o entardecer do espaço, e aí ele foi preso dentro de uma arma, e agora ele usa magia de sangue para moldar o corpo de quem ele pega. Essa é a fantasia por trás desse design. E aí você tem essa arma sendo jogada na Ásia, mas ela veio da África. Então a gente vê um cara que é claramente de traços egípcios, enquanto humano, e aí ele vai possuir um corpo de um asiático. Mas eles trocaram uma ideia. E aí eu sinto que, respeitosamente, o Zahrin deixou um pouco do cara asiático aparecer ainda, saca? Eu acho que é muito mais uma questão do Zahrin respeitar o nosso mano Xin-Zhao e deixar o Xin-Zhao aparecer na aparência nova dele, e ele não quis, tipo assim, puta, eu vou explodir o corpo desse cara e vou desenhar um passarinho com ele. O Zahrin não quis fazer isso. É só isso.
Então eu acho que enquanto projeto de história de sci-fi e fantasia, funciona demais. Se eu for pegar um exemplo de sci-fi pra vocês, tem uma série que eu assisti, ela não é tão boa, mas eu gosto, chamada Altered Carbon, que é um mundo cyberpunk, onde a alma e a mente das pessoas pode ser colocada num chipzinho que vai na altura do pescoço aqui, na coluna das pessoas. Eles já aprenderam a fazer replicantes, ou seja, corpos clonados de uma pessoa que tem a mesma idade e são exatamente iguais, são temporários, não vivem para sempre, mas aí quando você é rico, você pode fazer vários corpos e aí o rico fica reimplantando o chip dele e aí a pessoa pode viver para sempre nesse universo. E tem um cara que é o nosso protagonista, que originalmente ele era um asiático revolucionário. O governo se livrou dele em um determinado momento, o chip dele foi preservado e na primeira temporada ele é implantado num corpo branco, porque como eu falei, corpo é basicamente um produto. Tinha um corpo de um policial branco, implantaram o chip do revolucionário asiático e agora o asiático tá num corpo branco. Isso é um desrespeito? Não, é algo que cabe na fantasia. O cara branco, ele aparece no tempo corrente da série e o asiático aparece no passado. Se o asiático não aparecesse nunca, só fosse citado, enfim, talvez até pudesse gerar algum problema, mas isso não é desrespeitoso, é totalmente embasado ali. Na segunda temporada, eles destroem o corpo branco e o chip é reimplantado num corpo preto. E agora a gente tem um cara asiático que na primeira temporada estava implantado num cara branco, agora está implantado num corpo preto. E isso é mais uma vez um desrespeito? Na minha opinião, não é um desrespeito. Aqui a gente tem um cara, enfim, de pele oliva, né, um egípcio, que agora está, entre aspas, transplantado dentro de um corpo asiático. Ele tem o poder de transformar esse corpo, mas ele não quis. Ele manteve o corpo porque ele gostava da pessoa originalmente dona do corpo. Dito isso tudo, eu acho desrespeitoso? Não. Enquanto pessoa preta, isso não me desrespeitou, e você pode ter outra opinião, tá ligado? Enquanto fantasia, tem todos os elementos para também acontecer de forma coerente. Na minha visão, tá coerente e tá respeitoso. Agora, mais uma teoria. O Shinzao está preso dentro da lâmina dele. Aí tem uma questão, mano. Muito provavelmente, sim, eu gosto dessa teoria. Até tem um brilhinho, tem um momento. Eu acho que tem essa questão visual de representar que a alma do Shinzao está dentro da lâmina dele. De certa forma. Pode rolar na próxima temporada de a lâmina dele ser levada pra casa. Mas eu acho que a gente tá talvez se apegando um pouco naquele plano espiritual. A lâmina, tipo assim, aquilo ali é uma... Você não necessariamente vai representar os personagens ali pelados, tá ligado? Mas em Arcane eles estavam pelados, lembra? Mas aqui na representação mental dos personagens, eles não estão pelados. Inclusive eles têm itens ali. E aí a gente vê, além da armadura do Shinzao, a lâmina dele. Mas aquela lâmina não é uma lâmina de verdade, família. É só uma representação visual da lâmina. E pra mim, pra representar aquela cena do toque, da união entre eles, do que liga eles. E o que ligou o Shinzao e o Zahin, mais uma vez, foi o fardo de salvar o mundo, representado por aquela lâmina, tá ligado? Mas se lá no mundo físico o Zahin também selou a alma do nosso mano na lâmina dele, é uma possibilidade. Eu não vou descartá-la, não. É uma possibilidade. Se eu gosto, tem hora que eu gosto mais, tem hora que eu gosto menos, tá? Vamos para a última polêmica do dia aqui, para encerrar o vídeo. Falaram sobre o leak, né, sobre como ali tá o Zahin. Eu não vou pôr o vídeo aí não, pra vocês, não vou pôr foto, né, porque é vazamento, eu não comento, eu não posso, vou comentar vazamento aqui, né, mas não vou pôr a arte vazada aí pra vocês. Tem no Twitter, se quiserem, vocês acham, é fácil. E, mano, tá feio em game. Porra, olha como tá foda na cinemática e olha como tá feio em game. Nossa, isso também aconteceu com o Victor. Tava foda na cinemática, tava foda em Arcane, tá feio no LoL. Irmão, o LoL é de 2009. Como eu disse no Twitter, não vai sair deste molde de Uno uma Lamborghini. E aí algumas pessoas falando assim: porra, irmão, você tá passando pano pra Riot.
Porque quando a Riot quer fazer bonito, eles fazem. Irmão, quando a Riot faz bonito, ainda está feio pra porra. E você talvez não saiba disso, porque você só joga League of Legends e você não se expõe a outros jogos de videogame. Quando a Riot faz a porra de uma skin que vocês acham linda, esta merda parece que é de 2011, lá do PlayStation 3. E King, você tá falando malzão, mano, é isso? Você não gosta mais de LoL e tal, não sei o que, LoL é ruim? Não é ruim, mano. Eu jogo Pokémon, eu me divirto pra caramba, eu amo Pokémon. E adivinha, também é feio pra porra. Um jogo não necessariamente é legal porque ele é bonito. Ele pode muito bem ser feio pra porra, como é o League of Legends e como é o Pokémon, e ser legal pra caralho. Mano, aceitem. Tem gente que joga Tibia até hoje e é feio pra porra. Entendeu? E é isso, mano. Eu acho que quando a gente fala assim... Ah, quando a Riot quer, sai bonito. Irmão, é simples, irmão. Você pode chamar um engenheiro foda. Tô desenhando mais uma vez aqui pra vocês. Você pode chamar um engenheiro foda, ele fazer um processo ali de como vai ser o seu prédio legal. Aí você vai chamar um artista que vai desenhar, um arquiteto, né, que vai desenhar pra você os interiores, a parte externa, vai adornar o prédio e tals. No dia que você for construir o prédio, se você der para o pedreiro, lá ele, apenas chiclete, fita adesiva e areia de gato para ele fazer o seu prédio vai ser uma porra e ele vai cair. Tá bom? A comparação com o League of Legends é semelhante. A equipe de conceito pode ser braba, a equipe de desenho pode ser incrível e fazer umas splash arts sinistras, mas os modelos são feitos com uma engine de, sei lá, 2007, 2006. Eu já ouvi um rumor que a engine do LoL era de um jogo de caminhão. Eu não tenho certeza se isso é real, procurei no Google, não achei, mas já ouvi falar que a engine veio de um jogo de caminhão, por isso que as coisas são bizarras dentro do League of Legends. E é isso, mano. E aí, tipo, pode ter um conceito mó legal, uns desenhos mó legal. Quando o animador tem que animar, ele tem que usar a engine do LoL de 2007. Não vai sair legal. Vai sair feio. Vai sair feio. E você pode gostar do personagem. A gameplay dele pode ser legal e você pode se divertir com ele. Mas ele vai ser feio. Tá ligado? Ah não, King, mas quando eles querem fazer bonito, eles fazem. Olha o Mordekaiser Projeto, mano. Irmão, olha o Mordekaiser Projeto. Tá aqui do meu lado, esse robozão, certo? Vou pegar um jogo que também tem robozão pra você. O jogo se chama Horizon Zero Dawn. Esse aqui é o Thunderjaw, né? A mandíbula trovão. Olha que foda esse robô. Com todo... Eu gosto de robô, inclusive. Com todo respeito, essa merda aqui é muito mais bonita do que a porra do Mordekaiser Projeto que você acha foda. Ah, King, mas você comparou com o Horizon Zero Dawn. O meu Horizon é um jogo muito novo, irmão. Porra, não dá, irmão. Jogo novo. O Mordekaiser Projeto é de 2021. O Horizon Zero Dawn é de 2017. Sabe a diferença entre eles? A porra da engine, meu consagrado! A porra da engine! Falei um palavrão demais nesse vídeo. Vai desmonetizar, foi mal. Bom, é isso. Eu queria fazer só um vídeo que realmente me comunicasse com vocês. Se der pouca view e der pouco dinheiro, ossos do ofício, né? Mas é isso aí. Acho que precisava de uns palavrões nesse vídeo pra ver se vocês finalmente entendem, né? Eu não tô falando pra vocês, meu Deus, nunca mais vamos cobrar que a Riot se esforce nos modelos. Não, eles têm que se esforçar no modelo. Mas saiba que quando eles fizerem um excelente trabalho, ainda tá feio. É isso, família. Não se esquece de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações se você não tiver assinado o sininho. Deixa um like, deixa um comentário também, são duas coisas que levam o canal mais à frente. Tamo voltando, o seu like e o seu comentário vão ajudar pra caramba. Torne-se membro para ajudar a gente financeiramente. Eu adoraria fazer conteúdo exclusivo antecipado pra você, mas eu não sei se eu vou dar conta porque eu tenho muitos canais agora. Mas torne-se membro se você gosta de League of Legends e gosta de me ver falando de League of Legends. Eu sou o King, muito obrigado e até o próximo vídeo.